Amanhã a gente celebra a festa de Corpus Christi. É a oportunidade que nós temos de pensar e celebrar. Porque a fé, ela cresce dentro de nós à medida em que a gente celebra e reflete sobre aquilo que celebramos. Não basta só celebrar. É preciso estarmos mergulhados, dentro do contexto do significado daquilo que celebramos. Celebrar o corpo de Cristo é recordar a presença real de Jesus através da Eucaristia e pensar o desdobramento concreto desta celebração que eu tenho a graça de presidir por ser padre, mas que começou no início da igreja, no contexto familiar, era dentro de casa, que a Eucaristia era celebrada. É bonito a gente recordar as origens do cristianismo. Era o pai, a mãe, os filhos, recordando o mistério que atualizava a presença de Jesus entre eles. Isso pode continuar entre nós hoje. Não é a mesma Eucaristia que a gente celebra lá na igreja, mas é um desdobramento dela. É tão significativo o pai ensinar ao filho o mistério da continuidade de Jesus eucarístico em nós, porque quando nós celebramos o mistério do corpo e sangue de Cristo, nós celebramos o mistério de sermos a continuidade deste corpo e sangue na história. Sim, porque a frase "tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós", tem um desdobramento também que nós precisamos compreender. Isto é o meu corpo. É Jesus que diz a mim, isto é o meu corpo. Mas eu também digo a ele, isto é o meu corpo onde o Senhor tem a oportunidade de viver. A Eucaristia tem o seu significado mais. O corpo também é dado por vós. É no nosso corpo que ele continua. Nós encarnamos, somos a continuidade do mistério da encarnação. A Eucaristia continua em nós o mistério da encarnação. É assim que o cristianismo ganha força. Quando nós nos dispomos a ser Eucaristia pelo mundo afora, a ser a presença real de Jesus, a oferecer a Ele os nossos braços, as nossas pernas. Pelas nossas pernas Ele anda dos nossos braços Ele abraça, pelo nosso olhar Ele olha, pelo nosso sorriso Ele sorri ao mundo. Isso é Eucaristia. Quando eu descubro que ao me aproximar desse altar e receber o corpo e o sangue de Cristo, eu me comprometo em atualizá-lo na história. Sou em ti, és em mim. Essa música eu fiz com Valmir Alencar há tantos anos atrás. Eu nem era padre ainda. Eu não tinha ainda a satisfação de presidir a Eucaristia. Sou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sim, é lindo este mistério. Toda vez que nós nos dispomos a pensar a Eucaristia, a gente esbarra nessa generosidade divina em querer ser em nós, em querer estar em nós, em dar-nos a oportunidade de mergulhar a nossa carne na sacralidade de Jesus. Sim, porque a Eucaristia dignifica a carne humana. O sacramento da Eucaristia, eu acredito que seja a expressão máxima da nossa dignidade. Eu ter o direito de receber Jesus em mim. E olha que eu sou pecador, sou miserável, mas me preparo para isso. Por isso a confissão é sempre um sacramento que antecede a Eucaristia.
É aquela faxina que nós fazemos, sabe, para receber bem quem a gente. Se você vai receber uma pessoa que você ama, é natural que você queira limpar a sua casa, que você queira preparar o espaço, deixá-lo bonito, harmonioso. Sim, é o papel do sacramento da confissão na nossa vida. A gente confessa os pecados para harmonizar a alma, para receber Jesus em nós. E dar a Ele a oportunidade de encontrar em nós o nosso corpo, a nossa disposição, a nossa vontade, os nossos sentimentos. É por isso que a Eucaristia é a principal mola propulsora da nossa conversão. E eu não estou falando da repetição eucarística, não, viu? Se uma pessoa comungou uma única vez na vida porque ela ficou privada disso, aquela Eucaristia tem o poder de salvar a sua vida. Não é a repetição que nos salva, mas é o significado que nós conseguimos extrair e colocar aqui dentro da nossa cabeça. A Eucaristia é o mistério por excelência. É a oportunidade que nós temos de configurar a nossa vida ao Cristo. Mas a Eucaristia é um contexto. Não é apenas o momento em que eu me aproximo para receber o corpo e sangue de Jesus. É o contexto dela. É desde o sinal da cruz que nós fazemos para iniciar, até o amém que nos despede para continuar a missa na nossa casa, no nosso trabalho, que a missa não termina nunca. As missas não podem ser finalizadas. Elas precisam continuar dentro de nós. Por onde eu vou, a Eucaristia que eu comunguei na igreja vai se desdobrando nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nos meus olhares, nas minhas palavras. Então o cristão é sempre eucarístico. O que vive com responsabilidade o mistério do cristianismo será sempre eucarístico. Será sempre para o outro. Nunca fechado no egoísmo, porque a Eucaristia é partilha. Eu não tenho como me aproximar da Eucaristia e me negar depois a viver a minha partilha. Jesus me dá a oportunidade de tê-lo em mim, não para eu trancafiá-lo nos meus egoísmos e nas minhas vaidades pessoais. Ele se dá a mim para que eu tenha a oportunidade de oferecê-lo aos outros. Hoje mesmo, eu recebi uma notícia muito triste. A Alvênia, lá de Sobral, no Ceará, mãe do Mauro Célio, foi surpreendida pelo suicídio de seu filho. Mauro Célio, um menino de 18 anos que já cursava o 2º ano de faculdade de medicina em Fortaleza, jogou-se do 10º andar do prédio onde morava. E a Fabienne Borges, que é minha amiga, lá de longa data já, quando ela me passou a mensagenzinha me dizendo, ela falou: Fábio, você não faz ideia do sofrimento. E a primeira coisa que ela me disse quando eu a encontrei, hoje de manhã, quando Fabiana foi para lá, que o menino se matou ontem à noite, Mauro Célio se matou ontem à noite. Quando ela encontrou a Alvênia cantou para ela, recitou um verso de uma música minha. Uma música que se chama Perdas Necessárias, onde eu digo que o silêncio se transforma em espera. E ela disse que naquele momento ela gostaria de falar comigo. Eu fico pensando, sabe, minha gente, que nisso consiste o mistério da Eucaristia. Em a gente significar Jesus na vida.
toda vez que nós estamos mergulhados na dor, toda vez que nós estamos mergulhados no desespero, porque eu não tenho nem como avaliar como é que esteja o coração dessa mãe hoje. A dor é tão cruel. Ela viu o marido morrer, não tem muito tempo também. Um acidente trágico levou a vida do marido. Inclusive, me parece que um pouco da tristeza do menino é que nunca superou a morte do pai. E claro, nós não temos como identificar o que fez esse rapaz se julgar do 10º andar de um prédio. Agora, o que é para nós, cristão, foi para a Fabiana hoje de manhã a oportunidade de ser a Eucaristia para essa mãe que sofria. Sabe, é você emprestar o seu coração. O princípio de compaixão nos ensina isso. Compaixão é você sentir com o outro. A misericórdia, a compaixão são conceitos muito parecidos, muito semelhantes. A misericórdia é eu sinto a miséria do outro, eu experimento a miséria do outro. A compaixão é isso, eu vivo a paixão do outro. Eu estou com o outro no momento da sua paixão. Eu sou do outro no momento do seu sofrimento e da sua luta. Isso é Eucaristia. É eu ter a oportunidade de oferecer o Cristo que está em mim àquele que está tão necessitado dele. E o tem também. É claro que Jesus está presente no coração dessa mulher hoje. Mas é que a dor é tão aguda que ela precisa do Cristo que está no outro. Porque nós precisamos de abraços nesta hora, minha gente. É humano. Eu me lembro que no velório da minha irmã, cada vez que chegava um amigo de verdade, era como se Deus estivesse me amparando através dele. Os conhecidos nessa hora são importantes também, claro. Mas quem nos ampara nesta hora são os amigos verdadeiros. Quando você vê adentrar alguém, sabe que em outros momentos da sua vida já foram misericordiosos com você, isso é, experimentaram a sua miséria ao seu lado. Foram capazes de viver as suas paixões. Teve compaixão. Foram capazes de mergulhar nos mistérios do seu coração e do seu Senhor. São as pessoas que nos marcam, porque são Eucaristias para nós em muitos momentos da nossa vida. Trazem-nos o corpo de Cristo, trazem-nos o abraço de Cristo, trazem-nos o olhar de Cristo, trazem-nos a palavra de Cristo. Sim, a Eucaristia é tudo isso. A oportunidade que Jesus tem de estar em nós, de viver em nós, de falar por nós, através de nós. Isso é tão lindo, é tão misterioso, é tão profundo. E a gente vai pensar a maneira como tantas vezes nós encaramos a missa, né? Que é a oportunidade magna de receber Jesus Eucarístico. Embora eu possa experimentá-lo também através da palavra, a palavra de Deus, o Evangelho é a presença real de Jesus. Mas quando eu estou ali naquele contexto de celebração, às vezes eu vivo aquilo de maneira tão superficial, às vezes eu vivo aquilo de maneira tão artificial. Não, é a oportunidade que eu tenho de habilitar o meu coração para ser, para a Alvânia, essa Eucaristia. Alvênia. Só conferir. É isso, Alvênia. É a oportunidade que eu tenho de me preparar para ser para o outro. Então eu vou participar da Eucaristia e quando eu volto para casa, seria um testemunho natural ser Eucaristia para aqueles que estão lá. Voltar trazendo Jesus,
nas palavras, no olhar, nos assuntos que a gente puxa. Oferecer ao outro o Cristo que recebemos. Então, o Corpus Christi não é só a festa em que nós enfeitamos os tapetes para que Jesus venha eucaristicamente passar pelas ruas da nossa cidade. Não. É muito mais do que isso. É a oportunidade que a gente tem de pensar essa parceria que Deus resolveu estabelecer com o mundo através de seu Filho. Deus está em mim. Deus está em você. Eucaristicamente podemos dizer, Ele vive entre nós. Ele vive em nós. Tenho a oportunidade de radicalizar. Isso é, colocar na raiz da minha vida a presença real de Jesus. Gosto de compreender a nossa experiência de Deus como uma experiência de ficar amigo dele. Crescer na amizade, na cumplicidade. E, aliás, para isso nós temos amigos, para nos ensinar que isso é possível. É interessante a gente identificar que as experiências sobrenaturais só são possíveis àqueles que foram bem alimentados de experiências naturais. Crer que Deus é Pai, por exemplo, requer a gente ter confiança no Pai da gente. E senão essa frase, essa expressão não diz nada para nós. Todos os empecilhos da falta de experiência humana são colocados na nossa relação com Deus. Pode ser que seja mais fácil para alguns a gente dizer que Deus é mãe. E é por isso que nós fazemos questão de resgatar toda a ternura, a misericórdia de Deus, que são atributos tão femininos. Me desculpem os homens, mas a ternura quem nos ensina são as mulheres. A misericórdia, né? Fazer caber dentro do coração o outro que está na minha frente, diante de mim. Meu coração tem espaço para ele. Ele não fica de fora. A experiência de acreditar que Deus é amor, que Deus é Pai, que Deus é amor, requer que eu tenha tido uma experiência amorosa com meu Pai. Aí você poderia me dizer, padre, então, quem não teve uma experiência amorosa com o Pai na terra, nunca vai entender Deus no céu? Não, porque a gente pode se curar com o tempo. Nós não estamos condenados a morrer vítimas de tudo aquilo que nos foi ausente como humanos. Eu tenho muitas ausências dentro de mim, graças a Deus não tenho essa ausência de pai, fui muito bem amado pelo meu pai. Mas encontro o tempo todo pessoas que lutam contra os seus prejuízos existenciais, humanos. Não se sentem vítimas. Podem até sofrer. É difícil, é doído ao coração humano a gente reconhecer as ausências. Pode ser que você esteja me assistindo hoje, tendo de acomodar dentro do coração a dor aguda de ter perdido alguém. Humanamente a gente precisa de tempo para se recompor. Morre alguém hoje na nossa vida e às vezes nós levamos anos e anos até a gente voltar a conviver com aquela saudade de maneira suave, harmônica, harmoniosa. Então encontro pessoas o tempo todo que estão se reconciliando com a figura de Deus Pai. Racionalizam isso. A experiência humana que eu tenho não pode me determinar. Ela pode até representar um obstáculo, isso é natural. Aliás, ninguém nos prometeu que seria fácil. Mas a fé é um dom que está em mim, que está em você. E é tão interessante pensar, minha gente, que o dom, ele nos é dado da mesma forma. Porque às vezes nós somos injustos com Deus. A gente olha para o vizinho que tem uma experiência religiosa bonita, admirável, que repercute no caráter dele. Porque o bom religioso não é aquele que quantifica o tanto de vezes que vai à igreja, não.
é aquele cujas vezes ele foi à igreja, causou transformação no jeito dele ser. E às vezes a gente olha para aquele que parece ser um pouco mais religiosos do que nós, aqueles que são aparentemente mais fiéis do que nós, e a gente fica na tentação de pensar que Deus deu mais fé a ele do que a nós. Não. A mesma fé que está no coração do Papa foi dada ao seu coração também. O que nos diferencia, muitas vezes, nessa experiência, é o tanto que a gente cultiva o que recebeu. Tudo lhe foi dado. Aliás, Santo Agostinho nos dizia que Deus só nos pede aquilo que já nos deu. Ele não vai nos pedir o que não nos deu. Então a fé é uma resposta natural que eu vou desenvolvendo à medida que eu vou crescendo, amadurecendo. De formas diferentes também, porque a sua fé manifesta dentro do contexto da sua humanidade, tudo aquilo que lhe é próprio. Eu tenho um jeito de ser, você tem outro, Christian tem outro. E a nossa fé vai se manifestar a partir do nosso jeito de ser. Por quê? Porque Deus fala a linguagem que nós sabemos ouvir. Deus não vai falar com você com uma voz que você não entende. Você pode até não estar entendendo o que Ele está te dizendo, mas é porque falta prestar atenção. Ele está falando a linguagem que você entende. É igual quando eu fui para o seminário. O que me fascinou lá foi a piscina. Porque desde menino, engraçado isso, eu olhava aquela piscina lá da Praça Esportes, em Formiga, onde a gente frequentava. Aquilo era tão fascinante para mim. Sempre achei uma piscina uma coisa fascinante. Pode ser uma bobagem, né, de criança. Mas foi importantíssima no momento em que eu entrei no seminário e vi aquela piscina lá. Ele falou a linguagem que eu sabia entender. Poderia inventar para você que um dia eu estava no meu quarto rezando e eu ouvi aquela voz. Fábio. Não, nada disso aconteceu. Foi muito natural o convite que Deus me fez. Fabinho, que tal ter uma casa com piscina? Aquela piscina durou para mim, claro, durante muitos meses eu admirei aquilo, mas depois eu me acostumei, porque tudo é assim, né? É maravilhoso enquanto você não tem, depois que tem você se acostuma. Mas foi a voz que eu soube ouvir. Deus falou comigo de um jeito que eu entendia. Então a gente entende que Deus Pai é amor, quando eu faço uma experiência positiva do meu Pai que é amor. E se eu não tive esse Pai amoroso na minha vida, eu faço uma transposição. Eu entendo a partir disso. Então eu racionalizo. É verdade, o Padre Fábio tem razão. Muitas vezes as minhas dificuldades com Deus não são com Deus, são com meu Pai. E como eu chamo de Deus de Pai, eu transfiro automaticamente as dificuldades que eu tenho com meu Pai para Deus. É uma terapia, né? Tomar consciência disso é terapêutico, porque te liberta. Jesus já dizia isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Minha gente, muitos dos fantasmas que vivem em nós, eles são alimentados justamente pela nossa ignorância. A ignorância, ela nos priva de sermos livres. De repente você começa hoje a pensar, será que a minha dificuldade com Deus não é com Ele? Será que a minha dificuldade é com meu Pai antes disso? Aí você vai mais livre para encontrar esse Deus, cuja dificuldade com seu Pai você projetou tudo nele. Mas ainda temos uma outra oportunidade de acreditar em Deus como amigo. Como essa música aqui nos diz. Eu fiz essa música para uma amiga muito querida, a Adriana Arides. Um momento de sofrimento na vida dela, eu participando de maneira muito intensa daquele sofrimento. E de repente também tive um dia difícil, me lembro como se fosse hoje, lá no interior da Bahia, doente, uma diarreia, quase morrendo. Diarreia, vômito, aquele mal-estar, aquele cansaço, um calor que você não faz ideia.
E eu precisando ir fazer um show à noite numa outra cidade sem nenhuma condição. E o rapaz que era o organizador do outro evento, não entendendo o meu estado físico, querendo que eu fosse de qualquer jeito. E eu me senti tão indigente naquela hora. Falei, oh, meu Deus do céu, será possível, né, que esse rapaz não pode ser meu amigo nessa hora e entender que eu não tenho saúde para ir lá? Ele tinha outras atrações naquela noite. E eu nem era. Não era famoso, não. Era mais um nome dentro da igreja. Porque se fosse hoje, com a projeção que o meu trabalho teve, só eu, né, para segurar o evento, é diferente. Mas naquela época não, eu era mais um no meio de mais uns 5, 6 cantores. E ele não queria me liberar de jeito nenhum. E aí eu, naquele sofrimento dentro do quarto, esqueci um pouco meu, não sei porquê, lembrei da Adriana. E fiz esses versos. Experimentei ali a força da amizade no momento em que a gente é pura solidão. Ninguém ali naquele momento podia viver aquele desconforto por mim. Mas eu saber que alguém se interessava por mim naquela hora, e eu me lembrei porque eu tinha certeza que se a Adriana estivesse ali, ela cumpriria o meu lugar. Ela assumiria o meu lugar. Ela canta também. Quantas vezes naquela época a gente dividia o palco, a gente dividia a missão. Então foi uma música que nasceu a partir dessa certeza que a amizade é uma espécie de resgate. Nós somos resgatados pelas pessoas amigas. O amigo, ele tem um olhar capaz de nos resgatar do fosso das nossas misérias. Assumir o lugar do outro é tão sofisticado do ponto de vista humano, porque requer tanto desprendimento em assumir e o outro permitir que seja assumido o seu lugar. Então a gente vai fazendo a experiência do amigo como algo essencial à nossa vida. O outro faz por mim aquilo que eu tenho dificuldade de fazer, ou o outro faz por mim aquilo que eu não posso fazer. Aí você compreende o significado mais profundo da amizade, que é justamente a gente ser esse sinal sagrado de salvação na vida do outro. Hoje, minha gente, sobretudo por ser celibatário, por ter feito a opção de não me casar, de não estabelecer um vínculo estreito, emocional, sexual, afetivo com uma pessoa, eu tenho que elevar a categoria máxima a amizade na minha vida. Porque o padre, ele pode ser celibatário desde que ele ame e seja amado. O celibato só é possível às pessoas que se amam. As pessoas que amam e são amadas. As pessoas que não desistiram da sua vida afetiva, emocional e até mesmo da sua sexualidade. Porque eu não retiro a minha sexualidade para amar um amigo. Eu não retiro a minha sexualidade para desenvolver a minha missão. É tudo no mesmo pacote de inteireza, de dedicação. E é tão interessante quando eu identifico que eu estou conseguindo ser celibatário justamente por causa das amizades que eu tenho ao meu lado, que são os amigos que me fortalecem, são os amigos que me sustentam, que me dão condições de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço, de viver a vida que eu vivo. O amigo é esse enviado de Deus na nossa história e faz a diferença na palavra que nos diz, no olhar que nos dispensa, na cura que realiza em nós. Eu fico olhando nos evangelhos e cada encontro que Jesus tem, esses encontros que são narrados, em que o evangelista faz questão de colocá-lo diante de uma pessoa, de um personagem. Vou pegar meus óculos aqui que eu estou meio cego. Você sempre identifica uma experiência de amizade, por mais breve que seja aquele encontro de Jesus com a pessoa. Aí você poderia dizer assim, padre, mas a amizade não é o cultivo, fruto de um tempo? Sim, também. Mas toda vez que você tem uma pessoa
que interfere de maneira eficaz e profunda na sua vida, ela se torna seu amigo, ela se torna sua amiga. Por quê? Pode ser que você nunca mais vai encontrar aquela pessoa, mas o encontro foi fraterno e foi amigável. O que aconteceu ali nunca mais pode ser apagado, e é por isso que eu recebo com muito carinho, embora saiba diferenciar no meu dia a dia os amigos dos conhecidos, eu recebo com muito carinho e com muito respeito as pessoas que me encontram, às vezes no aeroporto, num outro lugar público, e me dizem que eu sou um grande amigo delas. Fico muito honrado mesmo, e eu acredito nessa possibilidade. Nós não temos essa amizade de ter o contato diário, de frequentar a casa um do outro, mas a gente tem a amizade que é esse vínculo maravilhoso que o Evangelho nos proporciona aqui toda quarta-feira, de estabelecer entre nós uma comunhão. Participo da sua vida. Você dá valor ao que eu estou dizendo. Você aceita ser guiada por mim aqui no programa de Direção Espiritual. Assumo com muita responsabilidade essa oportunidade de passar pela sua vida da mesma maneira como Jesus passou pela vida do cego de Betsaida. O Evangelho nos diz assim, está em Marcos, capítulo 8, versículo 22. Chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego. Pediram-lhe que tocasse nele. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, impôs-lhes as mãos e perguntou: estás vendo alguma coisa? Erguendo os olhos, o homem disse: estou vendo as pessoas como se fossem árvores andando. Jesus impôs de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado e era capaz de ver tudo claramente. Jesus despediu e disse-lhe: não entres no povoado. Veja bem, nessa experiência de amizade, Jesus proporciona a este homem a possibilidade de voltar a enxergar. É assim que a gente vai aproximando o coração da gente do coração de Deus. Passando por toda a arte, ela sempre tem a oportunidade de nos aproximar. Eu falava aqui antes, né, que Jesus tinha essa facilidade de criar no coração de quem o ouvia uma sensibilidade para perceber Deus em todas as coisas, em todas as realidades. Aliás, Jesus vai abrindo os corações humanos, as mentes humanas, e continua abrindo até hoje, tornando-nos cada vez mais capazes de conhecer o coração do Pai. Há um texto no Evangelho, minha gente, em que essa contradição que a gente falava no início, ela fica muito evidente. A natureza contraditória do cristianismo, de estar o tempo todo, né, uma realidade positiva sendo escondida em algo que aparentemente parece negativo. O Calvário é um lugar de libertação, mas quando você olha para ele é um lugar de sofrimento. O túmulo de Jesus, o túmulo vazio, é a expressão máxima dessa intervenção de Deus na nossa vida, levando-nos também a experimentar os calvários e depois passando pela experiência do sepulcro vazio, que é a libertação e a ressurreição. Mas no paralelo da ressurreição você tem o Calvário. E Jesus, no momento em que estava fazendo um encontro com as pessoas, ele tinha em muitos momentos da vida dele, de maneira muito simples, muito direta, ele reúne as pessoas e começa a ensinar verdades profundas de maneira simples. Ele faz aquele sermão da montanha, que nós temos as bem-aventuranças, onde ele é um conjunto de frases que justamente nos mostram
o poder que essa contradição tem dentro do contexto do Evangelho. Fala assim: felizes os pobres, diz, no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem tudo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Interessante, porque aqui no texto você tem essa realeza exposta, porque no primeiro momento a gente pode ficar parado no primeiro, na formulação inicial, né, das coisas, das realidades, e a gente não chegar ao coração delas. A bem-aventurança é um discurso que, se você fica parado na porta e você não ousa entrar no coração dela, você não entende nada. No coração dessa contradição está o aprendizado. Como é que pode ser feliz aquele que está sendo injustiçado? Não tem solução. Mas somente quando nós passamos pela realidade, quando nós vivemos e experimentamos isso na nossa pele, você vê que Jesus tem razão. Na teoria, não. Agora, na pele, quando lhe dói a injustiça, você percebe que uma grandeza está sendo fomentada no mesmo momento em que cresce a dor da injustiça, a dor de estar sendo injustiçado, cresce também a certeza e a recompensa de não ser você aquele que calunia, aquele que é injusto, aquele que faz o mal. Aí você vai vivendo a elaboração desse cristianismo pelos avessos. Eu digo isso porque nós estamos vivendo um momento tão pesado no nosso país, né? Onde tantas coisas difíceis estão acontecendo. E a partir dessas realidades difíceis, tantas contendas entre nós, tantas agressões em nome daquilo que nós compreendemos justo, em nome daquilo que compreendemos verdadeiro. Nós só vamos sobreviver com dignidade neste processo todo se a gente fizer a opção pelas bem-aventuranças. Se a gente optar por viver tudo isso com muita serenidade. De você não permitir que a ira do outro inflame as. De você não permitir que os males que estão hoje no mundo, as crueldades que estão sendo cometidas, eu não estou tomando partido. Eu estou olhando a realidade como um todo. Nos dois lados há sofridos, nos dois lados há cruéis. Nos dois lados nós encontramos quem comete crueldade e dos dois lados nós encontramos quem sofre com essas crueldades. Agora, de alguma maneira, esses dois lados nos seguem. Nós precisamos manter a serenidade para que a gente não dispense a misericórdia, a caridade que o cristianismo nos sugere no momento de tanta luta e de tantos conflitos como nós vivemos hoje no nosso país. Atender aqui algumas pessoas que nos escrevem. Padre Fábio, eu não sei como fazer. Namoro faz quase 5 anos e neste tempo todo o meu namorado sempre se mostrou muito correto
E essa semana descobri que ele mentiu para mim. Ele foi em uma casa noturna de mulheres por curiosidade, ele disse que não aconteceu nada, porém eu não consigo acreditar em nem perdoar. Eu amo muito, mas não sei o que rumo tomar. Que rumo tomar? Me ajude, o que devo fazer? Minha filha, quando nós amamos, quando a gente fez a opção pelo outro, a gente vai ter que viver a dinâmica do perdão diariamente, né? Não tem como você amar, fazer a escolha pelo outro, sem viver a dinâmica do perdão. Ah, mas é grave o que ele fez? Não sei, você precisa administrar as consequências do que ele fez e ter condições de olhar para o futuro, sabendo que você terá sempre essa pessoa defeituosa do seu lado, uma pessoa propensa ao erro. Se você dispensar todo mundo que errar com você, não vai sobrar ninguém. Ainda mais quando o assunto é casamento, né? Quando o assunto é namoro, você não tem outra escolha senão administrar os limites do outro. Claro, você não vai ficar fazendo uma luta sozinha. Eu acho que isso é um discurso muito simplista. Quando nós ficamos falando às mulheres que elas precisam ser pacientes com seus maridos, ou quando nós dizemos aos maridos que precisam ser pacientes com suas mulheres, tá bom? O discurso tem que servir para os dois lados. Se eu tenho um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa pisa na bola comigo o tempo todo e não faz nenhum esforço para modificar o comportamento, eu tenho o direito de exigir um posicionamento ali, talvez de maneira mais radical, ou até mesmo um rompimento. Namoro foi feito justamente para terminar, né? Termina bastante o namoro para depois você não precisar terminar o casamento. O namoro é o tempo de experimentar o definitivo. É a oportunidade que você tem de ver no temporário aquilo que será uma escolha definitiva. Agora, se você não estiver disposta a perdoar um erro do seu namorado, não vai ter condições de namorar com ele. Não vai ter condições de estabelecer um projeto de futuro com ele. É a velha história, o amor é precário. É administrando precariedades no dia a dia que a gente se descobre amantes. Amantes no sentido de sermos envolvidos pelo amor, né? De estarmos envolvidos pelo amor, no movimento do amor. O movimento do amor, ele é dinâmico, claro, por ser um movimento já é dinâmico. Agora, é na dinâmica do amor que nós vamos descobrir e identificar o que pode purificá-lo. É como se nós colocássemos os filtros para que os relacionamentos se encaminhem para serem cada vez mais harmoniosos. Porque é muito bom você vencer conflitos que estão estabelecidos com as pessoas que você ama. Não é interessante você viver um casamento sempre caótico, uma amizade sempre caótica. Essa semana mesmo estava conversando com um amigo que não sabe mais o que fazer com o namoro dele, que toda vez que volta, as promessas são sempre de que viverão de maneira equilibrada aquele relacionamento, mas eles estão tentando isso há mais de 4 anos. Um desgaste terrível, eles se fazem tanto mal, mas ficam iludidos de que podem ser diferentes, né? Mas as estruturas pessoais não estão preparadas para o amor. São tão egoístas nas suas particularidades, depois querem ajuntar esses egoísmos. Ninguém abre mão, ou então só um tem que abrir mão o tempo todo. Isso não é saudável. Amor é parceria, minha gente, é contrato. É um contrato que a gente não assina no cartório, claro, mas é um contrato que nós assinamos emocionalmente. Olha, eu quero ser seu amigo. Eu quero que você seja meu amigo. Mas nós teremos regras para essa amizade. Porque senão ela não fica harmoniosa. Até entre pai e filho precisa ter, entre mãe e filho. Todos os relacionamentos precisam ter regras. Porque senão a gente não chega à harmonia. Aí vai ficar eternamente conflituado. Aí eu disse isso para esse meu amigo essa semana. Eu falei, olha, eu não acredito mais no seu conflito. Porque você sempre volta a estaca zero. Estão terminados agora. Aí começa a viver o desconforto, porque isso é igual a dependência química, né? A crise da abstinência, né?
O outro faz tão mal, que você quer separar. Aí separa, depois uns 2, um mês e meio, começa a sentir falta do mal que ele te fazia. É dependência química. A emoção é também uma dependência química. Aí eu dizia para ele, olha, é igual parar de fumar. Se você não vencer o desejo de voltar no primeiro mês, se você não experimenta dar um passo no segundo mês, a libertação nunca chega. Você vai ser eternamente dependente emocionalmente daquela pessoa. Você sabe que ela te faz mal, mas continua dependendo dela. Continua procurando por ela, porque não quebrou, não estabeleceu a regra da harmonização, que é esforço. Esforço. É luta diária, é escolha. Amar é escolha, é decisão. É você optar pelo outro. E quando você opta pelo outro, você tem que estar disposto a viver a dinâmica do amor. Então vai viver sozinho. Também ninguém está te proibindo. Ninguém está te empurrando para o altar. Aliás, muitas pessoas que eu conheço que se casaram sem ter a vocação para o matrimônio, arruinaram suas vidas por isso. Que a vida na solidão, ela tem o seu valor. Ah, padre, não é assim. Encontro solteiros convictos, totalmente reconciliados. Vão fazer outras escolhas que não o casamento. Vão estudar, vão viver para a vida acadêmica, vão viver para a arte. Tanta coisa pode nos envolver, pode emocionalmente nos preencher. Tem gente que não nasceu para o casamento e insiste nele. Porque não tem estrutura humana para o casamento. E não descobriram isso ao longo da vida. Não se educaram para a divisão. Porque quando você vai casar, você precisa estar disposto a viver a divisão. Você tem que estar disposto a se doar, a se dividir. É o que a gente falava aqui, é o serviço. É a realeza do amor. A realeza do amor, não esqueça os romances glamorizados, os contos de fadas, não serão assim. O seu amor será possível. É possível. Mas ele não é o da novela, não é o do filme, não é o do livro. Final feliz só existe nos contos de fadas. O que a gente precisa fazer no dia a dia é construir as oportunidades de sermos realizados uns ao lado dos outros. É assim que funciona. É na contradição. Então, se não estiver disposta a perdoar, não está disposta ao amor. Poderia inventar uma respostinha mágica para você, minha filha, mas não tem. Quer amar? Quer ter alguém ao seu lado? Exercite-se na capacidade de servir. E com o tempo, vai maduramente ensinando o outro a fazer o mesmo. Porque senão não é amor. É assim que a gente vai vivendo. É assim que a gente vai descobrindo os benefícios desse serviço, dessa realeza. Que Deus nos ajude, né? Nós estamos tão caóticos ultimamente. Estamos quase que acostumados ao caótico, como esse meu amigo. Se acostumou tanto ao caótico que sente falta. Não. Nós precisamos despertar dentro de nós a capacidade de administrar o caótico para chegarmos à harmonia que nos faz tão bem. Um relacionamento harmonioso, uma amizade harmoniosa, um namoro harmonioso, mesmo tendo defeitos, um casamento harmonioso, é a coisa mais bonita, é a coisa que mais nos realiza como pessoas. Você pode até pensar, o que mais me realiza na vida? É amar e ser amado. É você ter a satisfação de ter o outro ao lado. É você desfrutar, saber que o outro tem defeito, mas é muito bom estar ao lado dele, porque aquilo que existe de bom prevalece. Que Deus nos ajude nessa luta. Que Deus nos ajude nesse empenho. Padre Fábio,
São duas passagens evangélicas. Sou leitor assíduo da Bíblia. E a primeira pergunta que faço: Jesus realmente teve irmãos? Se ele não os teve, quem são as pessoas às quais as Escrituras se reportam como sendo seus irmãos? A segunda é: o apóstolo Paulo de fato caiu do cavalo? Ou apenas trata-se de uma expressão em sentido figurado? Vamos primeiro à pergunta, né? Quando a senhora pergunta se Jesus teve irmãos, se não teve, quem são aquelas pessoas que estavam ali? Isso é uma questão de linguagem. Lá na faculdade a gente aprendeu, dona Edistéia, que essa língua em que foi escrito o texto sagrado, ela é muito rica em verbos, mas é muito pobre em substantivo. Então, por isso que a palavra irmão, ela englobava tudo, englobava primos, parentes mais próximos. Então, o termo irmão na Bíblia não significa que seja um parentesco direto de sangue. Não, pode ser apenas um parente próximo de Jesus. Esta é a explicação que os exegetas dão. Então, a língua é pobre em substantivo e muito rica em verbo. Então, não havendo um substantivo para poder dizer muitas coisas, né, ou muito especificados, um para dizer tudo. Irmão é aquele que quer dizer primo, parente próximo, todos usados dentro do mesmo contexto. Quanto à queda do cavalo de São Paulo, a senhora tem razão em dizer, em trazer isso para a questão do sentido figurado. Porque para nós não é importante saber se Paulo caiu ou não do cavalo. Para nós importa o que sugere a cena. Foi justamente um momento em que tudo o que ele cria, tudo aquilo que era a postura de vida, né, de Paulo, veio por terra. E a expressão dele cair do cavalo ou não, não importa. Tanto a senhora pode acreditar que foi uma queda concreta, foi uma queda real, como a senhora pode trabalhar a partir da hipótese de que isso é apenas para figurar um sentido maior. Na verdade, a Sagrada Escritura, ela precisa o tempo todo passar pela experiência de não ser compreendida ao pé da letra. Ela sugere, ela está sugerindo um contexto de mudança, aqui neste caso, na experiência de Paulo. Eu queria aproveitar para dar uma dica, posso? Claro, claro. Uma vez, meditando sobre esta palavra, eu achei bom perguntar para Nosso Senhor sobre o significado desta palavra. E a dica justamente é essa. Quando você tiver dúvidas sobre a palavra de Deus, experimente rezar com ela e perguntar ao Espírito Santo, grande amigo de nossas almas, para nos esclarecer sobre aquilo que a gente está buscando encontrar na palavra de Deus. Porque eu me lembrei que quando eu fui rezar sobre esta famosa queda de São Paulo do cavalo, rezando, me reportando a Deus e procurando entender, o Espírito Santo me falou lá no coração que não basta cair do cavalo, que não era o mais importante cair do cavalo. Aí eu corri na palavra de Deus ali para ver um pouquinho o que aconteceu com Paulo depois. Porque muitos de nós corremos o risco de pensar que bastou cair do cavalo e ali estava tudo resolvido. Não, Paulo perdeu visão, Paulo precisou passar um bom tempo para poder dar, e para poder ter possibilidades de não somente se recuperando, mas de dar uma resposta àquilo que tinha acontecido. Paulo precisou, na sua arrogância, deixar-se conduzir por um Ananias. Então eu entendi que não basta cair do cavalo. E quantos de nós ficamos na queda do cavalo, imaginando que ali já aconteceu tudo que tinha a acontecer com a gente ou com as outras pessoas. Mas a dica, na verdade, é essa. Sobre essas dúvidas da palavra de Deus, experimentemos transformar em oração. É preciso rezar com a palavra de Deus. Importantíssimo buscar que nós continuemos a nos perguntar sobre a palavra de Deus, mas rezar com ela. Quando a gente tem dúvida, seremos muito surpreendidos pela força viva que de fato a palavra de Deus é. E justamente, e o caráter figurado, né, das passagens, é ele que segura justamente a experiência mística.
A experiência mística não sobrevive de discursos racionais. Pode observar, o discurso racional é apenas uma ponte para a experiência mística. Porque se você vai ler os místicos, você vai ver que eles dizem coisas que são bonitas, mas que nem sempre têm sentido. É engraçado isso. Quando a beleza, ela não carece de uma lógica. É bonito, pronto, acabou. É como a gente querer dar razão ao porquê da gente gostar de alguma coisa, né? Então, a experiência mística com a palavra, e nisso já está o contexto da oração, ela desperta justamente daquilo que você não compreende, mas que ao mesmo tempo que causa um impacto em você. A palavra não é para ser dissecada, né? Ela não é um manual de receita, não. A palavra é viva, e por isso que ela sobrevive no tempo, pela carga mística que está condensada nas histórias que estão ali. Sempre digo, é o que sugere, é aquilo que se desdobra, é o que vem depois do texto, são as reticências, né? Não para na palavra, mas ela sugere uma postura. Porque essa reflexão sobre o sono, olha como ela abre os olhos da gente para compreender algumas coisas simples que às vezes a gente vai esquecendo. Quando você era pequeno, provavelmente tinha alguém que o colocava para dormir. Não era assim que funcionava? Com o passar dos anos, você ganhou a liberdade de escolher a hora de ir para a cama e cada vez mais decide dormir menos. Com a vida cada vez mais repleta de opções de entretenimento, livros e revistas acumulam-se nas prateleiras. E os laptops com programações infinitas, redes sociais que surgem na velocidade com que os grupos no WhatsApp se multiplicam, precisam ser silenciados para uma noite mais tranquila, entre outros fatores. O dia parece ficar cada vez mais curto e começamos a ir para a cama cada vez mais tarde. O fato é que, cada vez mais, decidimos dormir menos. Quando as horas do dia não são suficientes, as horas da noite são as que acabam sendo atacadas e reduzidas. E muitas vezes, mesmo conseguindo ir para a cama mais cedo, temos dificuldade de dormir. Aí, a reportagem continua, mas tudo ligado, todo esse texto, né, essa reflexão, ligada justamente, expondo a facilidade com que nós vamos nos acostumando com o mau hábito. Eu acho interessante, minha gente, que a proposta de Jesus, ela desencadeia naturalmente em nós a opção pelo que é saudável. O Evangelho é a opção pela vida saudável. Nós já tivemos aqui, alguns momentos do nosso programa de direção espiritual, a companhia da nossa querida doutora Gisela Savioli, que vinha nos falar justamente de como é religioso alimentar-se bem, de como é fundamental para a saúde espiritual os cuidados com a saúde do corpo. E eu particularmente penso que isso é tudo muito integrado. Eu não tenho como pensar um hábito saudável do ponto de vista espiritual religioso se eu não exercito no meu dia a dia os hábitos do corpo. Eu acho interessante que no início do cristianismo, ali nos primeiros séculos, nós temos um movimento daqueles cristãos que iam para o deserto. A vida monástica nasceu assim, você sabe, né? Santo Antão é um homem que viveu no terceiro século e ele inaugura uma nova forma de compreender o Evangelho, que é justamente exercitando no corpo as virtudes da alma. E escreve sobre isso. Cria uma mística em torno da vida saudável. Isto é, corrigir no corpo, a partir do corpo, aquilo que nós ainda não temos saudável na nossa mente. Que a vida espiritual é justamente isso, né? A administração da vida mental. Porque a vida espiritual ela é processada nos pensamentos que a gente alimenta. É por isso que a gente precisa compreender. Eu, por exemplo, às vezes durmo mal porque eu levo um cesto de pensamentos ruins para a cama. Onde é que a minha vida cristã vai atuar? Nessa purificação. De julgar fora, de purificar
os pensamentos que estão sendo cruéis comigo. Eu acho interessante porque Jesus, ele liberta as pessoas justamente de seus pensamentos opressivos. Faz com que essas pessoas tenham uma nova visão sobre si mesmas. Isso é fantástico, porque é transformador, é revolucionário. Eu experimento isso como evangelizador. No meu trabalho, eu vivo o tempo todo em torno da evangelização. Eu faço muitas coisas, mas todas elas estão ligadas ao meu trabalho evangelizador. Eu acredito na possibilidade de transformar as estruturas do mundo a partir das pessoas que eu encontro, porque eu estou em processo de transformação. Eu quero evoluir o tempo todo. Eu quero me tornar um ser humano melhor. E eu começo aqui, no pensamento que eu alimento. Por isso que eu dizia no início do programa que é muito perigoso eu alimentar a minha vida com hábitos ruins, sobretudo os que são trazidos à minha mão através deste aparelho aqui. Eu clico aqui e estou tendo o mundo dentro do meu quarto, depende do lugar onde eu abro. E coisas boas estão chegando, coisas ruins também, e aqui eu vou fazendo essa triagem. O que eu levo para a minha vida? O mundo me visita, desculpe, vou corrigir, o imundo me visita e o mundo também me visita. O mundo é aquilo que está em ordem, que está bonito, que está ordenado, que está harmonioso e que me motiva a viver assim também. Então eu recebo uma palavra harmoniosa que naturalmente cai sobre as minhas desarmonias e me motiva a consertar as desarmonias que estão dentro de mim. Então é assim que o Evangelho vai provocando a mudança. Eu faço isso o tempo todo. Eu acredito na possibilidade que uma reflexão tem de destravar a nossa mente para a gente pensar melhor e naturalmente ir fazer escolhas melhores. A gente vai dormir melhor. A gente vai descansar um pouco mais. A gente vai viver de maneira mais saudável. Agora, se eu levo para a cama os meus rancores, as minhas mágoas, tudo aquilo que foi desagradável ao longo do meu dia, é bem provável que eu não consiga ter uma boa noite. Então, as minhas escolhas, elas vão definir a qualidade da minha vida, do ponto de vista físico e também do ponto de vista espiritual.